Bruno Prado, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, tem o Grêmio ali, mas já com 59 pontos, um pouco mais distante. A equipe do Grêmio que tem até jogos mais difíceis, a gente comentou isso no pré-jogo, estávamos comparando ali a sequência dos 4 times, né? Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Grêmio, e chegamos à conclusão ali, na nossa opinião, que os jogos mais difíceis eram de Botafogo e Grêmio, e Palmeiras e Flamengo tinham os jogos mais acessíveis nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Agora falando um pouco mais desse Flamengo, no jogo de hoje, teve ali dificuldades para vencer, só foi no segundo tempo, como nós citamos, com o Arrascaeta tirando ali o coelho da cartola, que foi o toque dando um biquinho, né, na bola. Mas como time, esse Flamengo, você imagina mais forte nessa reta final de Campeonato Brasileiro? Digo mais forte em relação até mesmo o Palmeiras, que como nós citamos, não está jogando bem também. Você imagina, na comparação Palmeiras e Flamengo, quem pode chegar jogando melhor nessa reta final? Eu acho que nenhum dos dois está muito bem. Assim, claro que os dois tiveram uma evolução. O Tite organizou melhor o time do Flamengo, mas ainda é um time que está longe de jogar muito bem. O Abel conseguiu ajustar o Palmeiras com algumas mudanças táticas, né? A inclusão de um terceiro zagueiro que faz um misto de zagueiro e volante, que é o Luan. O Luan muitas vezes sobe, vira um primeiro volante, empurra o Zé Rafael mais para frente. O Zé Rafael cresceu, é um cara que chega muito bem à frente e empurrou o Veiga também mais para frente. E os dois atacantes, o Endrick e o Breno, nenhum dos dois fica como referência, né? O Breno às vezes joga de pivô, de costas, mas o movimento mais tradicional o Palmeiras da reta final, o Endrick partindo da direita, o Breno da esquerda, o Veiga às vezes se enfiando no meio dos dois. O Veiga hoje é mais atacante do que meia no Palmeiras, como o Arrascaeta de certo modo também, né? Com os dois pontas aí, Araújo e Everton Cebolinha, o Arrascaeta joga bem perto do Pedro. Então o Tite e o Abel conseguiram organizar um pouco melhor a equipe, o Abel com alguns ajustes, é um técnico que já está há bastante tempo no clube, e o Tite que chegou agora, organizou, melhorou o ambiente, e contam com alguns talentos, né? O Arrascaeta decidiu o jogo hoje. O Arrascaeta, aliás, no gol fica um detalhe que se ele não toma aquela decisão de dar um biquinho, o Léo Ortiz cortaria, e que ele dá um toque na bola, o Léo Ortiz vem de encontro à bola, ele rapidamente decide com o biquinho, se ele domina ou bate de outro jeito, provavelmente ele não faria o gol. Foi uma decisão muito rápida e muito correta do Arrascaeta, que, se estiver minimamente bem nessa reta final, é um cara que desequilibra. Eu gosto muito do Veiga, mas eu acho o Arrascaeta melhor. Acho o Arrascaeta um cara mais brilhante, vamos dizer assim, mais capaz de uma jogada diferente. O Veiga é muito bom, mas a gente sabe mais ou menos que vai falar assim, o Arrascaeta ele é mais criativo, é mais talentoso. O Veiga é excelente, mas eu acho o Arrascaeta mais brilhante. E no Palmeiras, além do Veiga, que melhorou, tem o Endrick também fazendo uma reta final excelente. Então são alguns jogadores que têm capacidade de desequilibrar, que cresceram na reta final, e a maneira como os dois treinadores armaram o time para essa parte final dá liberdade para esses caras. Acho que o Abel achou bem o lugar do Endrick, que é partindo da direita para o meio. Não sei se mais para frente vai ser diferente, mas hoje, já falei várias vezes nos programas aqui nossos, eu vejo o Endrick mais como um cara de movimentação do que um 9. Como 9, ele tem dificuldade. Partindo da direita, principalmente ele fica mais à vontade na direita do que na esquerda. Partindo da direita para dentro, ele tem liberdade. Como o time está com 3 zagueiros, ele não precisa ficar colado na lateral. Quem faz a lateral direita é o Mike. Então ele pode jogar entre o lateral e o zagueiro adversário. Ali eu acho que o Abel achou o lugar do Endrick. Como o Tite resolveu dar muita liberdade ao Arrascaeta, sem a bola, Araújo e Cebolinha fecham com os volantes, ele fica solto, perto do Pedro. E o Arrascaeta pode sim, com uma jogada como uma de hoje, nem está jogando tão bem, mas um momento como teve hoje, ele pode decidir um jogo. Rodrigo Viga, o técnico Tite encontrou o Flamengo ideal para essa reta final, e até pensando em 2024, hoje tem um adendo que o Pulgar começou como reserva por conta da forma física, jogou o Pulgar na data FIFA, pois é, Eric Pulgar foi já decisivo, porque a aposta você já, digamos, perdeu. Mas enfim, o Tite encontrou esse time ideal agora com Cebolinha, com Luiz Araújo, com o Bruno Henrique sendo reserva, exceção, claro, o Pulgar, que não jogou hoje como titular pela questão física. O time de hoje, com o Pulgar titular
É o Flamengo ideal, Rodrigo Viga? Sobre o Tibum em Copacabana, eu estou esperando o nosso especialista em imagens sem roupa, que é o Vampeta, nosso craque, para registrar esse grande momento ou um momento grande. Aí fica à vontade o Vampeta para fazer a avaliação dele. E quem vive um grande momento realmente é o Eric Pulgar, rapaz. A gente dizia, né? Ele estava desgastado por conta dos jogos contra o Chile. O Chile não vem bem nas eliminatórias, jogou mais 70 minutos na última partida. A gente sabia que ele poderia ter algum desgaste físico, como acho que hoje também teve o Arrascaeta. Só que o Arrascaeta virou uma espécie de ponto de referência desse time para o técnico Tite, né? Do meio para frente. E aí ele foi até o final, mesmo longe da sua forma física ideal. Acho que o Tite encontrou, numa visão pragmática, o time para 2023. Mas não acredito que essa seja a equipe do Flamengo no ano de 2024. É uma questão circunstancial de um técnico que chegou para tentar arrumar casa e transformar o Flamengo num time efetivamente competitivo, capaz de disputar o Campeonato Brasileiro. E qual foi o grande mérito do técnico Tite? Foi dar chance ao Pulgar? Não. O Pulgar já tinha tido oportunidade com o argentino Jorge Sampaoli. O grande mérito do técnico Tite foi entender que os seus principais talentos fisicamente estavam deixando muito a desejar. Cito nominalmente cada um: Bruno Henrique, Everton Ribeiro e também Gabriel Barbosa. Os quatro que formavam o chamado quarteto fantástico, fantástico quarteto. Pois bem, o técnico Tite lançou mão do Luiz Araújo, que foi mal hoje, foi até sacado no intervalo, e também lançou mão do Cebolinha, que tem funções mais táticas do que técnicas, até porque tecnicamente são inferiores àqueles que até outrora eram titulares do time do Flamengo. Então, esse papel do Luiz Araújo, ajudar na beirada de campo, na marcação, seja o Mateuzinho, seja o Wesley, e do outro lado, o Cebolinha terminou jogando como se fosse um volante colado ali do lado esquerdo, do lado direito do ataque do Bragantino, do lado esquerdo do Flamengo, marcando ponta, ora o Elinho, ora o Hurtado, quem caísse por ali. Teve um papel tático muito importante. Então acho que o técnico Tite enxergou que existe nitidamente um hiato, um déficit físico do Flamengo e precisava de botar mais vigor, mais vontade. E encontrou em Cebolinha, em Luiz Araújo, essas duas peças para tentar equilibrar o time. Só tem um ponto que ainda não me agrada e isso vai ser ajustado, acho que com o tempo. Gerson não me agrada jogando como segundo homem de meio de campo. Acho que o Gerson tem que jogar um pouco mais adiantado. Pensando para 2024, talvez esse estilo, esse esquema tático tenha de ser repensado. Em vez de ser um tradicional 4-3-3, talvez seja um 4-3-1-2, para que o Flamengo seja um pouco mais competitivo e principalmente mais equilibrado em 2024, porque é um time que oscila, é muito instável dentro das partidas e nesses momentos de instabilidade perde jogos que podem fazer a diferença na reta final. O Bruno falava com muita propriedade sobre o saldo de gols. Se o Flamengo perder esse título pelo saldo de gols, vai olhar para trás no retrovisor e vai falar: puxa vida, tomamos de 4 do Bragantino, tomamos de 3 do Cuiabá, só aí 7 na sacola, viu, Guilherme? Pois é, muito bem lembrado por você, Viga. Realmente, nessas horas, a gente percebe como esses tropeços e esses vexames fazem diferença no saldo de gols e nesses eventuais momentos para desempatar. Agora, para conversar com o Bruno, com o Viga, em relação até ao técnico Tite e em como ele mudou esse Flamengo, no mínimo ali na escalação, nos nomes que vão a campo, podemos citar aqui com você primeiro, Bruno, depois com o Viga. Everton Ribeiro hoje reserva, e aí tem até a dúvida se ele vai renovar ou não. O contrato termina agora em dezembro. O Flamengo queria 1 ano, o Everton Ribeiro pediu 2, depois as conversas travaram e vão conversar agora no final do campeonato. A princípio, nada definido. Reserva hoje Everton Ribeiro. Bruno Henrique renovou, mas é reserva. Então, foi um Tite que chegou e bancou alguns jogadores que estavam melhores. Não que estão assim, brilhando, né? Decidindo jogos, mas Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol hoje
não fazem por méritos, né, a titularidade. Então, são reservas. E temos, por exemplo, o Luiz Araújo, Cebolinha, jogadores... O Pedro se confirmou ali, né, como titular absoluto. É um time que o Tite chegou e colocou alguns jogadores que são importantes na história do clube, mas colocou na reserva, com justiça, digamos assim. Eu acho que o momento que o Tite assumiu deu a ele assim muita liberdade para fazer isso sem grandes contestações, porque o ano já foi muito ruim do Flamengo e esses jogadores também foram mal, né, individualmente, coletivamente. Então ele ficou muito à vontade. Ele chegou já numa reta final, meio que para tentar salvar alguma coisa. Então, para ele ficou tranquilo mexer do jeito que ele quisesse, porque ninguém correspondeu a ponto de causar uma grande polêmica se saísse da equipe. O Gabigol faz um ano bem ruim, o Pedro não que tenha sido brilhante, apesar dos números do Pedro serem muito bons, né? O Pedro fez bastante gol esse ano, tá melhor que o Gabigol, é bem claro. E o Everton Ribeiro, acho que fisicamente é um cara que tá na descendente, não sei se vai conseguir retomar, acho mais difícil, eu acho um grande jogador, mas fisicamente está baixo. Hoje ele é reserva do Arrascaeta. O Tite não parece ter a intenção de colocá-los juntos em algum momento, só numa emergência, o time está perdendo, só assim, mas para iniciar não. E ele opta por dois jogadores de velocidade, mais rápidos, mais fortes pelos lados, para fechar o lado sem a bola, Luiz Araújo e Everton Cebolinha, e para atacarem por ali, puxarem contra-ataques. O Flamengo teve problemas na parte física, na recomposição, na velocidade do time. Então o Tite ele foi bem pragmático nessa reta final. Sem a bola, duas linhas de quatro, os dois pontas alinham ali com os volantes, deixa o Arrascaeta, que é muito bom tecnicamente, mas tem problemas físicos, mais solto com o centroavante. Com a bola, os dois avançam pelos lados, eventualmente pode vir um pouco mais para dentro, abrir o corredor para o lateral, mas é uma coisa bem simples, assim, é uma coisa para a reta final, para uma emergência. Faltam tantos jogos, faltam alguns meses para acabar o campeonato. Vamos de uma maneira mais pragmática, que dá um pouco mais de velocidade, um pouco mais de força para o time, proteger um pouquinho melhor a defesa, os lados do campo. Então vamos dessa maneira dar liberdade para o Arrascaeta e para um centroavante. É isso, é uma coisa bem simples que o Tite fez, assim, de uma emergência. Reta final não dá para fazer muita coisa, vamos para o mais simples, jogar de maneira protegida e dar liberdade para quem tem mais talento. É basicamente isso que ele fez nessa reta final. O Bruno Henrique chegou a jogar muito bem, mas aí acho que a opção é tática mesmo. O Bruno não é aquele cara que, sem a bola, fecha um lado, com a bola avança pelo lado. Ele queria um cara mais simples, e aí é o Cebolinha. O Bruno é quase um segundo atacante, ele entra, muitas vezes ele fazia dupla com o Gabigol quando o time atacava, né? O Gabigol da direita para o meio, ele da esquerda para o meio, e se encontravam na área. O Tite agora ele quer uma coisa bem pragmática, sem a bola fecha o lado, com a bola ataca, puxa contra-ataque, tá ótimo, liberdade para o Arrascaeta e um centroavante. No mínimo para esse ano, né? Pro ano que vem pode ser que mude, mas para essa reta final, né? Pra reta final, o cara que assumiu já com o bonde andando, faltando poucos meses, um time que não jogou bem durante todo o ano, vamos organizar minimamente da maneira mais simples possível, tentar dar um pouco mais de força física, proteger um pouquinho mais e dar liberdade para o jogador mais talentoso que a gente tem aqui. Foi uma coisa, acho que bem simples o que o Tite fez. Rodrigo Viga, você que acompanha de perto esse Flamengo, com jogadores importantes na reserva, outros que podem sair, como o caso do Felipe Luiz, que também tem o seu contrato se encerrando agora em dezembro. É um Flamengo que pode passar por uma reformulação de nomes, de jogadores importantes deixando o clube. O Tite tentando acertar a casinha, e até nisso que o Bruno falou, não dá mais para jogar todos esses jogadores juntos. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Gerson. Esquece. Não dá, né, Viga? Até pela questão de correria, de marcação. O time não aguenta. Tem que ter sangue novo. Dá pra jogar talvez um ou dois, mas todos juntos, impossível, né, Viga? A gente não tá dizendo que eles são incapazes, estão incapacitados, que estão velhos, mas todos juntos você precisava ter volantes, marcadores de um nível muito acima daquilo que tem o Flamengo. Você precisava ter dois João Gomes,
ter um João Gomes que está no futebol inglês e um André do Fluminense, agora da seleção brasileira. Precisava ter um Danilo, por exemplo, aquele que também está no futebol internacional, jogou pelo Palmeiras. Eu chamo de jogadores betoneiras, né? Porque vão ali tapando buracos deixados pelos seus colegas dentro de campo. Então, acho que a gente não vai ver mais, só numa questão muito circunstancial, emergencial, até mesmo festiva, esse quarteto junto dentro de campo por muito tempo. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Temporada do Gabigol, ele até fez bastante gols, quase 30, salvo engano, porém está muito aquém de anos anteriores. Alguns nomes já são praticamente certos nessa barca rubro-negra que vai sair em 2024. Vou lembrar aqui de cabeça alguns nomes. Goleiro Gomes deve ir embora. Ou melhor, goleiro Gomes, não, goleiro Santos, rapaz. Lembrei do Gomes, aquele jogou no Vasco da Gama. Goleiro Santos deve puxar essa fila. O Flamengo botou uma grana muito grande no Santos e agora vai ter que buscar alguém no mercado que queira pelo menos pagar algo parecido com aquilo ou o salário do goleiro Santos, porque ele veio ganhando bem na troca de Atlético do Paraná pelo Flamengo. Rodrigo Caio, jogador pouco aproveitado, tem o respeito do Tite e da torcida rubro-negra, mas fisicamente também não é mais o Rodrigo Caio do passado por conta das lesões no joelho ligamentares. O Pablo, que eu chamo de Robocop, né, Gabriel? Porque ele é fortão, parece segurança, mas tem uma cintura dura danada. Varela tem um apoio muito grande do Arrascaeta, né? Os dois são conterrâneos, mas um jogador muito pouco aproveitado, deve ser outro que fica à disposição do mercado. Felipe Luiz, 38 anos de idade, é uma pena que esteja terminando, mas já tem planos para o futuro no meio do futebol. E aí, lá na frente, existe uma questão, um questionamento, uma dúvida e uma auto-pergunta dentro do Flamengo. Deve-se ou não liberar o Everton Ribeiro? Pelo que ele jogou nessa temporada, errava 9 em cada 10 passes, nitidamente parecia que o Everton Ribeiro não seria mais útil ao rubro-negro carioca, mas é mais um daqueles que merecem e merece estátua na Gávea. Eu brinco, o salário vitalício. Qual o problema? O futebol brasileiro carece de meias armadores, meias articuladores. Todos sabem que o Arrascaeta tem futebol, apenas futebol, para jogar em nível europeu. Se fisicamente fosse um jogador vigoroso, certamente não estaria aqui, estaria jogando na Europa. Mas, olha, problema de pubis, olha, problema muscular, essa é a grande deficiência do homem que decidiu o jogo hoje contra o Bragantino. E aí o entendimento é o seguinte: sem o Arrascaeta, quem arma essa equipe? Várias oportunidades já foram dadas ao Gerson. O Gerson não é nem volante, nem articulador do time. É um jogador um pouco mais que volante e um pouco menos que articulador. Então, o entendimento é que o Everton Ribeiro pode ser útil em algum momento, em algumas oportunidades, na ausência do Arrascaeta, porque o futebol brasileiro e a seleção brasileira que passou aqui pelo Maracanã na última terça-feira deixou isso muito claro. Não tem apoiador, administrador, articulador, arquiteto, pensador de jogo. Nem mesmo o Rafael Veiga, que a gente reivindicava tanto, ele pegou na bola que 3, 4 vezes contra a Argentina, só fez pataquada. Então, como existe essa deficiência, essa carência no futebol brasileiro de um meio articulador, talvez se dê uma sobrevida, no bom sentido, ao Everton Ribeiro para ser ali um suplente na ausência do Arrascaeta, que tem esse problema físico e não vai estar jogando 100% dos jogos, 100% dos minutos. O Gabriel Barbosa vai embora? Não, não vai embora. O Flamengo tem um respeito, um carinho muito grande por ele. O negócio é negociar o tamanho do aumento salarial que ele quer, que vai ser muito menos do que ele deseja, e o tamanho do contrato, 5 anos para muitos, parece muita coisa. Agora, é um Flamengo que vai passar por uma transição, por uma reformulação que já deveria ter sido feita. E agora, o Flamengo vai ao mercado buscar nomes para rejuvenescer o grupo e atender também os anseios do Tite e de sua torcida. Não é uma tarefa fácil. O Flamengo sofreu muito em 2023 e cria expectativa de um renascimento, um ressurgimento em 2024. E é preciso ter uma boa narrativa, uma boa comunicação com a torcida para entender, para a torcida entender que em períodos de mudança, de alteração, alternância e transição, às vezes o sofrimento é necessário, viu, Guilherme? Rodrigo Viga, para dar um abraço em você, vai descansar agora, né, com o Gabriel Dias, com o Chacon, Palitos, toda a tropa aí no Rio de Janeiro.
Um abraço. A noite será pequena no Rio de Janeiro com esse time, Guilherme. Pois esse é, um time, timaço, Gabriel né? Dias, Chacon, Palitos, que é o chefe da tribo, rapaz. A noite será pequena, mas logo mais estaremos ao vivo no Jornal da Manhã, trazendo todas as informações do Rio de Janeiro aqui na nossa programação da Jovem Pan. Guilherme, um grande abraço para você, um grande abraço para o Bruno, e eu tô feliz com um aspecto. Parecia que o Botafogo ia fazer do segundo turno, né, um campeonato brasileiro insosso, sem graça, sem tempero, sem ingrediente. O campeonato está aberto, meu caro Guilherme. Boa noite.